Olá, alunos do sexto ano de História. Iremos agora para o nosso quarto capítulo com o seguinte tema: o crescente fértil. O berço das civilizações localiza-se numa área que se estendia do atual Egito até o Iraque e que ficou conhecida como crescente fértil. As sociedades que floresceram no crescente fértil utilizavam os rios para a sobrevivência, através da construção de magníficas obras como canais de escoamento de água, canais de irrigação, diques e represas. Por isso, chamamos essas civilizações de sociedades hidráulicas. A economia desses povos era a agricultura e o comércio. A agricultura era a principal atividade praticada pelos camponeses, que entregavam parte da sua produção ao Estado como tributo. Esse tipo de economia foi denominada pelos historiadores como modo de produção asiático. Um sistema econômico de produção e trabalho com as seguintes características: servidão coletiva dos camponeses em obras públicas do Estado. O Estado era dono das terras, minas e outros recursos naturais, propriedade estatal dos meios de produção. Monarquia teocrática, na qual o governante era considerado um deus ou um escolhido pelos deuses. O Estado realizava grandes obras públicas para o controle das águas dos rios. E os camponeses pagavam os impostos e tributos na forma de trabalho ou entregando parte da sua produção. A Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia quer dizer, em grego, terra entre os rios. Os rios que banhavam a Mesopotâmia eram o Tigre e o Eufrates, que ocupam o atual território do Iraque e porções menores da Síria, do Irã e da Turquia. Os rios desembocam no Golfo Pérsico e a região toda é rodeada por desertos. A região garantia à população a água necessária para consumo, possibilidade de pesca e acesso a outras áreas através do transporte fluvial. As cheias fertilizavam as margens, garantindo a sobrevivência em um ambiente hostil e proporcionando o ótimo local para a agricultura. Assim, as primeiras cidades surgiram às margens dos rios durante a Idade Média, por volta de 3.500 a.C. No geral, os povos mesopotâmicos eram politeístas, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. Na política, tinham uma forma de organização baseada na centralização do poder, na qual apenas uma pessoa, imperador ou rei, comandava tudo. A estrutura burocrática era basicamente formada por um rei ou imperador, a nobreza, os sacerdotes e seus guerreiros. Como houve um aumento demográfico viabilizado pela melhoria da qualidade de vida, graças à agricultura, à pecuária e à prática de comércio nômade,
de caravanas, houve a necessidade de se criar um estado que tinha como objetivo organizar um número cada vez maior de pessoas e montar uma estrutura que conseguisse manter os privilégios do grupo dirigente. A maioria da população trabalhava e pagava impostos pesadíssimos, obedecendo de forma servil ao Estado. Isso não quer dizer que todos aceitassem essa situação sem resistência. A Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização porque foi ali que se desenvolveram os primeiros povos com cultura e costumes próprios. Eles se misturavam e guerreavam entre si, procurando a supremacia de uns sobre os outros. Nessa região, houve uma evolução política. Pequenas comunidades se fundiram e criaram cidades-estados. Depois surgiram os impérios regionais e até os primeiros impérios internacionais. Sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus foram todos povos mesopotâmicos. Os sumérios. Alguns pesquisadores identificam os sumérios como a maior antiga civilização da Mesopotâmia. Estabeleceram-se ao norte do Golfo Pérsico, na embocadura do Tigre e do Eufrates, por volta de 3200 a.C. Os sumérios já possuíam uma escrita feita de desenhos ou pictogramas, mais primitiva que a dos egípcios. Essa escrita era traçada com uma ponta em tábuas de argila cozida no forno. Mais tarde, os pictogramas foram substituídos por sinais que representavam não mais objetos, mas sons e sílabas. Como se assemelhava à cunha, essa escrita foi chamada de cuneiforme. Contudo, ainda é muito controversa a visão de que essa foi a primeira forma de escrita, pois os egípcios, no mesmo período, também possuíam um sistema de escrita. Também foram os sumérios que fundaram as primeiras cidades. A mais importante foram Kish, Ur, Uruk, Nippur, Eridu e Lagash. As cidades sumerianas, das quais as principais tinham o nome de Ur, eram construídas sobre vastos terraços artificiais. As cidades eram independentes, ou seja, cada uma possuía governo próprio, ficando conhecida como cidades-estado. Os sumerianos criaram uma arte rica e variada. Usavam roupas de vários tecidos, possuíam exército regular e utilizavam veículos com rodas. O comércio também foi uma prática comum entre os sumerianos e os povos adjacentes. Estabeleceram relações comerciais com vários povos da costa do Mediterrâneo e do Vale do Indo. Foram descobertos vários vestígios dessa civilização. Alguns textos encontrados sugerem a formação de uma verdadeira rede de comércio centralizada nos limites do Golfo Pérsico. A obra Epopeia e Gilgamesh refere-se ao comércio com terras longínquas de mercadorias como madeira. Já esse item representava um material escasso na Mesopotâmia. O cedro do Líbano era especialmente apreciado. A escravidão foi praticada pelos sumérios do lado de fora das cidades-estado.
ficavam os camponeses e os escravos, que cultivavam pepinos, cebolas, legumes, trigos e criavam bois, porcos e cabras. As constantes guerras internas provocaram o enfraquecimento político dos sumérios, facilitando a invasão da Mesopotâmia pelos acádios, povo de origem semita. Os acádios, esse povo, dominaram a Suméria por volta de 2400 a.C., conquistando todas as cidades, liderados pelo rei Sargão I, o soberano dos 4 cantos da terra, ou seja, o governante do mundo. Reconhecimento pelo sucesso da unificação mesopotâmica. Os acadianos fundaram os primeiros impérios mesopotâmicos, que durou até 2150 anos antes de Cristo. A conquista da região foi rápida, pois os acádios tinham um exército ágil, utilizando-se de arco e flecha, instrumento mais rápido e eficiente do que as pesadas lanças e escudo dos sumérios. A capital do império era Acade, origem do nome desta civilização. O Império Babilônico. As cidades-estado e os impérios que se constituíram na Mesopotâmia não chegaram a afirmar governo duradouros, pois as guerras eram constantes. O Império Acádio e sua desestruturação possibilitaram a retomada da hegemonia política dos sumérios. O domínio sumério não estava consolidado, permitindo que rebeliões internas minassem o governo. Aproveitando-se dessa situação, guerreiros nômades invadiram a região por volta de 2000 a.C. Chegaram os amoritas, ou antigos babilônios, povos semitas que migraram do deserto sírio árabe. A cidade da Babilônia, capital do império, com o tempo converteu-se em importante centro comercial, devido à sua localização privilegiada. A formação do Império Babilônico, por fim, a influência política dos sumérios, mas a cultura sumeriana permaneceu. Os babilônios adotaram o sistema educacional, a escrita, a arte, a literatura e boa parte da religião dos povos vencidos, exceto o idioma, que era o vencedor, no caso, o amoritas. O ápice do Império Babilônico foi durante o governo de Hammurabi. Várias construções foram realizadas, proporcionando um maior desenvolvimento da agricultura de regadio. As técnicas hidráulicas permitiram a construção de grandes canais de irrigação, controlados pelo Estado. Para a construção desses canais, era necessário um grande número de trabalhadores e de materiais que deveriam ficar sob controle da fiscalização do Estado. Hammurabi foi também um grande legislador, desenvolvendo um dos primeiros e os mais famosos códigos de lei escrita que se tem conhecido, o Código de Hammurabi, fundamento da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Também foi ele que instituiu o primeiro Deus absoluto, Marduk, e transformou a língua escrita sumeriana em língua oficial da Mesopotâmia. Os babilônios também fizeram importantes descobertas. Entre elas destacam-se o calendário e o relógio de sol. Os hititas fundaram um poderoso império
por volta de 1600 anos antes de Cristo, na Anatólia Central, hoje Turquia. A principal cidade hitita era Atusa. O império se expandiu para o norte e a oeste da Mesopotâmia até Palestina. A grande contribuição desse povo reside no fato de serem dos hititas os mais antigos documentos escritos de língua indo-europeia, que originou grande parte das línguas faladas na Europa. Os textos eram gravados em sinais cuneiformes sobre argila. Os encarregados de cuidar dos cavalos, venerados como animais nobres, assumiram notoriedade na sociedade hitita. As principais armas dos hititas eram os temidos carros de guerra com capacidade para 3 pessoas, um condutor e 2 guerreiros. Geralmente, um deles usava um arco, uma inovação frente aos carros de guerra de 2 pessoas utilizados tradicionalmente por seus vizinhos. As rodas eram mais leves e maiores e, quando puxadas por cavalos, adquiriam grande velocidade. O exército era comandado pelo rei, que, além dessa função, desempenhava os papéis de sacerdote e juiz. Neste momento, concluímos com a primeira aula do 4º capítulo de História do 6º ano sobre o Crescente Fértil. Até a próxima aula com o mesmo tema. Bons estudos para todos!